Está à frente do Comitê Olímpico Brasileiro. O Major Silvio Magalhães Padilha competiu nos Jogos de Berlim em 36 e agora caminha para a sua 8ª Olimpíada. No Dia Olímpico, Silvio Padilha falou das chances brasileiras em Seul com Juca Kfouri. Das 20 Olimpíadas disputadas na chamada Era Moderna, o Brasil participou de 14. Ganhou 30 medalhas, 6 de ouro, 7 de prata e 17 de bronze. Major Padilha, quantas medalhas o senhor espera de Seul? Esta é uma das perguntas cuja resposta é das mais difíceis para qualquer Comitê Olímpico Nacional, uma vez que desta vez será a Olimpíada mais difícil, porque vão competir países que desde 1976, quando do boicote dos países africanos se retiraram dos Jogos de Montreal, vão se encontrar agora Estados Unidos, União Soviética, as duas Alemanhas, países socialistas e grandes potências esportivas de todo o mundo. Quantos atletas o Brasil deve levar, Major? Nós vamos levar uma delegação de mais ou menos 240 pessoas, num total de 180 mais ou menos atletas. E o mais é apoio, médico, chefe, técnico de equipe, carpinteiro, barqueiro, veterinário, cavalariça, enfim, tudo que uma delegação necessita para os diversos esportes. Normalmente, nessa época, os atletas, principalmente do atletismo brasileiro, reclamam muito dos critérios para os índices que o COB exige. Joaquim Cruz mesmo, recentemente, andou reclamando. O senhor podia explicar para a gente como é que são esses critérios? Nós chegamos aos atletas, tanto você vê que atletas estão conseguindo índice em quase todos os esportes, porque os Jogos Pan-Americanos foram jogos para nós excepcionais, de maneira que em homenagem ao trabalho feito pelos dirigentes e pelos atletas, nós demos uns índices razoáveis. Se eu não tivesse dado esse índice, não iria Patrícia Amorim e tantos outros, que eu procurei chegar em homenagem a esses atletas. O amadorismo já é uma hipocrisia ou ainda o senhor é daqueles que acha que há um romantismo que deve ser mantido? Não há mais amadorismo em princípio. E para se tornar atleta durante 20 dias somente nos Jogos Olímpicos como amador, tendo que cumprir todos os princípios do Comitê Olímpico Internacional, que exige dentro daquela questão do amadorismo, é uma hipocrisia. O importante é competir ainda, Major? Competir bem. Hoje em dia, aquela máxima de Barão Pierre de Coubertin já está fora de moda, como já está fora de moda também o amadorismo. De maneira que agora as próprias federações internacionais, o Comitê Olímpico Internacional pede que todos os comitês olímpicos nacionais levem atletas de alto nível, atletas que estejam em condições de disputar uma Olimpíada. Muito obrigado, Major Padilha. Boa noite. Boa noite. No estúdio, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Major Silvio de Magalhães Padilha. Qual é o critério para a formação dessa equipe brasileira? Qual é o número de participantes? Quantos atletas nós vamos levar, Major? De fato, esta é uma das maiores, é a maior das delegações já saídas do Brasil para os Jogos Olímpicos. E isto se explica porque há esportes em que em outras Olimpíadas não se participava. Por exemplo? Por exemplo, o voleibol feminino, o arco e flecha. E depois acresce muito também esse número devido aos esportes coletivos, como, por exemplo, o voleibol leva 30 pessoas, o basquetebol leva 15, e assim soma esse número, que dá mais ou menos um total de 100 e poucas pessoas. E o critério que se fez para se chegar a essa delegação foi, primeiramente, os Jogos Pan-Americanos, que serviram de base para a seleção dos Jogos Olímpicos. E então, depois disso, ainda demos oportunidade a outros atletas de participarem de índices, se eles achavam que tinham condições. De maneira que, para os índices, foi um pouco mais apertado a triagem que se devia fazer, porque para os Jogos Pan-Americanos deu-se toda oportunidade. E era natural que para os Jogos Olímpicos, uma competição de alto nível, tinha que se fazer uma triagem maior. O Brasil vai participar de quantos esportes? O Brasil participa de 14 esportes. Houve um problema com a delegação do judô. O técnico e o chefe da equipe foram mudados pelo senhor. Houve um protesto também, creio que até mesmo dos atletas. Como é que ficou esse problema, Major? É que, neste momento, quando é o Comitê Olímpico, Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Americanos, a equipe não é mais de federação, de clube ou de confederação.
A equipe é um todo, é a representação do país e quem a dirige é o Comitê Olímpico Brasileiro. E há um critério, há uma determinação, há um regulamento de que os chefes e técnicos, que são homens de confiança da presidência, são escolhidos justamente pela presidência do Comitê Olímpico. E nós, não houve problema nenhum, nós escolhemos aquele que devíamos achar que escolher, uma vez que o critério é de que o maior número de atletas traz naturalmente o chefe e o técnico do local onde o maior número. Temos no judô 4 de São Paulo, 2 do Rio e 1 de Brasília. Era natural que o escolhido fosse o chefe de São Paulo e o técnico também de São Paulo. Quais as possibilidades de medalha do Brasil? Possibilidades reais? Bom, possibilidades reais, teoricamente, são a do João Carlos de Oliveira no salto triplo e participando também no salto extensão. Temos na natação o Djalma Madruga e o Rômulo. E nesses dois esportes nós podemos chegar à final também em revezamentos. Temos no judô possibilidade de medalhas e uma das mais fortes é a vela, em que o iatismo, os atletas estão perfeitamente em forma, acabam de competir na Europa, obtendo bons lugares. E temos mais ainda o próprio basquetebol, eu acredito que não ganhe medalhas, mas que se classifique muito bem, uma vez que teve aquela infelicidade no pré-olímpico. Temos o voleibol também, que está numa forma muito grande, voleibol masculino, de maneira que o principal de tudo isso é passar-se da preliminar, chegar a uma semifinal e mesmo a final que nós temos possibilidade de colocar em vários esportes. O Brasil não aderiu ao boicote pedido pelo presidente dos Estados Unidos. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião pessoal, a sua posição pessoal. Pessoalmente, ninguém é a favor de que haja invasão de um país. Eu, particularmente, seria contra o boicote em outra posição. Mas eu, como esportista, como membro do Comitê Olímpico Internacional, onde se faz um juramento quando entra, que nós não teremos discriminação racial, política, religiosa ou qualquer outra que seja contra país ou pessoa, de maneira alguma, porque nós não estamos defendendo este ou aquele país. Nós defendemos a permanência dos Jogos Olímpicos, que não são propriedade de ninguém, mas sim propriedade exclusiva do Comitê Olímpico Internacional, que permite que um país realize. Obrigado, então, pela sua presença, pelas suas respostas e sucesso para a equipe brasileira, Major Padilha. Muito obrigado. Ontem teve eleição para presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. E adivinhe quem ganhou? O Major Silvio de Magalhães Padilha não tinha adversário na luta pela presidência do COB. E como candidato único, ele foi eleito por aclamação e vai ficar no cargo até a Olimpíada de Barcelona, em 92, completando o 5º mandato consecutivo à frente do comitê. A legislação brasileira proíbe a reeleição por mais de 2 mandatos de presidente de federação e confederação. Mas o COB vive à margem dessa lei. É que o Comitê Olímpico Brasileiro é uma representação do Comitê Olímpico Internacional no Brasil. Com isso, o Major Padilha só tem que ter obediência ao Comitê Olímpico Internacional e pode se reeleger quantas vezes quiser. Aos 79 anos de idade, Silvio de Magalhães Padilha está na presidência do COB há 25 anos. Neste período, o Brasil disputou 7 Olimpíadas e conquistou apenas 4 medalhas de ouro. Eu prefiro um comitê nacional tenha poucas medalhas, mas tenha mais gente praticando, mais gente chegando às finais, chegando às semifinais, como nós chegamos agora, que foi a Olimpíada mais difícil de todos para todos os comitês olímpicos nacionais. O presidente Figueiredo recebeu hoje o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. O Major Silvio Padilha diz o que o presidente pensa da participação dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Moscou. Está perfeitamente esclarecido, porquanto ele conhece todos os esportes, ele é praticante, sabe estar ao par de tudo, sabe o que nós podemos fazer, sabe que não se pode trazer todas as medalhas dos Jogos Olímpicos para aqui. Ele acha que um atleta chegando à final, saindo de uma preliminar para a semifinal, já é o bastante. E isso as pessoas que raciocinam dessa maneira porque conhecem perfeitamente o esporte. Nem todos podem trazer medalhas.